Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Caio Jorge acabou com um jejum de 6 partidas sem marcar e foi o grande nome da vitória cruzeirense por 3-1 contra o Vitória nesse sábado no Mineirão. Caio Jorge não marcava há 6 partidas desde 11 de setembro. Seu último gol havia sido anotado justamente contra o Atlético Mineiro em jogo da Copa do Brasil. Ele passou em branco contra a Bahia, Red Bull Bragantino, Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Caio Jorge abriu o placar, fez o segundo gol e o Arroio deu números finais na vitória do Cruzeiro. O outro gol do jogo, marcado por um jogador do Vitória, é o William Oliveira, ex-atleta do Cruzeiro, atleta que teve papel importante durante a reconstrução do time na Série B. Só para completar, com os 2 gols do Caio Jorge, ele se tornou artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, são 17 gols marcados contra 16 de Arrascaeta. A vitória da Raposa levou o Cruzeiro a 60 pontos, 2 pontos a menos do que o vice-líder Palmeiras, mas com 2 jogos a mais do que o Verdão. Vamos juntos com as primeiras do dia. Cruzeiro 3, Vitória 1, 2 de KJ, 1 de Arroio e o Cruzeiro chegando aos 60 pontos. A vaga na Copa Libertadores cada vez mais próxima do Cruzeiro. Restam 7 partidas para terminar o Brasileirão e o técnico Leonardo Jardim bastante feliz com o resultado, com os 3-1, com os 3 pontos somados, e agora é pensar no duelo com o Grêmio. Foram 4 jogos nesse sábado, Cruzeiro 3, Vitória 1, Santos e Fortaleza empataram por 1-1, Mirassol e Botafogo 0-0 em Mirassol, em bom resultado para o Cruzeiro, muito bom. Mirassol fica ali na 4ª colocação, mas vê o Cruzeiro abrir vantagem e o Cruzeiro abre vantagem também em relação ao Botafogo. E tivemos o Flamengo dormindo na liderança porque fez 3-0 para cima do Sport. O Sport segurou até o primeiro tempo, mas depois não conseguiu ser páreo para o Flamengo. 3-0 foi o placar final. Hoje nós temos 4 horas da tarde em Salvador, Bahia e Red Bull Bragantino. Também 4 horas em Fortaleza, no Ceará, Ceará e Fluminense. Também 4 horas em São Paulo, Corinthians e Grêmio. O Grêmio é o próximo adversário do Cruzeiro. Às 6h30 em Porto Alegre, temos Internacional e Atlético Mineiro. Às 6h30 em Caxias do Sul, olha aí, hein? Juventude e Palmeiras. E às 8h30, fechando a rodada no Rio de Janeiro, Vasco e São Paulo. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo com 64 pontos na liderança. Palmeiras, que joga neste domingo, 62. Cruzeiro, 60 pontos, 4 a mais que o Mirassol, 4º colocado, com 56 pontos. O Bahia é o 5º, joga hoje, com o Red Bull Bragantino em Salvador, tem 49 pontos. O Botafogo, com empate, foi a 48. E o Fluminense, o 7º colocado, com 47 pontos. O Vasco também tem aí agora uma nota de corte, né, de G7 para Libertadores. O Vasco é o 8º, o primeiro time fora do G7, tem 42 pontos ganhos. O Cruzeiro, depois da vitória sobre o Vitória, já treina neste domingo, na Toca da Raposa 2, e aí começa a preparação para o duelo diante da equipe do Grêmio. Jogo na quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Cruzeiro, que vai treinar hoje, amanhã e terça. Na terça viaja para o Rio Grande do Sul. Repito, na quarta o duelo diante do Grêmio, e aí no final de semana seguinte o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão. Fabrício Bruno e Vidalba retornam neste jogo diante da equipe do Grêmio, foram substituídos por Jonathan Jesus e João Marcelo. Não teve nenhum outro jogador recebendo o 3º cartão amarelo. Muito à vontade aí o técnico Leonardo Jardim para pensar no time que joga na quarta-feira. Tá falado, pessoal? Atualize a situação de Fagner, Samuca. Então, Valu, hoje ele fez o primeiro trabalho com bola, né, para valer, participou de um pouco do treino com o grupo e agora sim, muito perto de ser liberado totalmente aí, talvez na outra semana, né, para treinar com o grupo de forma integral, e aí o retorno vai ficar bem próximo. Para o Grêmio e Fluminense, acho que ainda não, mas assim que voltar a data FIFA, já tem uma boa possibilidade, né? E é um atleta que apesar de vir para o Cruzeiro nessa temporada apenas, né? As informações aqui
é uma liderança importante no vestiário, é um jogador campeão, né? Sabe o que representa ganhar títulos e, apesar da idade, claro, né? É um atleta que desempenhou bem nessa temporada e todo mundo acho que concorda com isso, né? Veio com desconfiança, mas dentro de campo acho que conquistou a todos. Pertence ao Corinthians. Hoje até estava vendo uma notícia da Itatiaia, dos amigos da Itatiaia. Claro que num cenário aí de uma permanência, você terá que negociar com o Corinthians e tem uma questão que hoje os clubes praticamente dividem o salário, né? Então, para o ano que vem, tendo uma negociação para permanência, isso aí mudaria. E aí é o que, com certeza, no final do ano vai ser negociado, né? Agora, opinião, e acho que todos pensam dessa forma, eu não acharia nada ruim o Cruzeiro ter esses 3 laterais para a próxima temporada, para trabalhar o Cauã Moraes ali com mais paciência, para o garoto ganhar mais minutos em determinados jogos, e principalmente se a gente tiver um cenário aí que deve ter, né, de Copa Libertadores. Então, mas isso nem tem como fazer nada no momento, né, porque ele está vinculado ao Corinthians. E agora, uma coisa que muita gente sempre pergunta, Valu, que é o filho dele, né? Essa informação já trouxe há um tempo, a informação acaba se perdendo aí no meio do processo, né? Mas o que a gente tem é que ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional, porque ele não está na idade, né? Não sei quando ele faz 16 anos, se é no ano que vem, e aí ele pode assinar, mas quando ele assinar, os clubes vão dividir os direitos econômicos. Isso foi um acordo aí que as diretorias apalavraram, né? Então, para ninguém sair, o Fagner não fica aqui, o menino jogou aqui e vai embora. Ou o Fagner fica aqui, o menino jogou lá no Corinthians e aí vai embora. E, então, eu achei até uma alternativa legal, independentemente de onde ele estiver. Quando assinar o primeiro contrato profissional, os clubes aí ficarão com 50% dos direitos econômicos para cada valor. É claro que tudo depende, né, dessa questão da classificação para a Copa Libertadores, depois das negociações entre as respectivas equipes, né, Cruzeiro e Corinthians, mas acho que sim, seria interessante ter um atleta com o perfil do Fagner, seria interessante ter 3 laterais, né, principalmente com as características e as qualidades que os 3 laterais que o Cruzeiro tem à disposição hoje, e a gente está falando de uma Copa Libertadores, algo que exige uma certa experiência, uma certa catimba às vezes, e isso o Fagner tem. E aí, nesse processo, é muito interessante também a gente pensar no ano como um todo, não só na Copa Libertadores, não só no Campeonato Brasileiro. E quando você tem 3 jogadores à disposição para aquela função, 3 jogadores qualificados, você tem mais tranquilidade, talvez, para rodar o grupo em momentos onde isso seja necessário. E acho que vai ser um movimento interessante caso o Cruzeiro consiga ali um acordo interessante, olhando para valores, tempo de contrato, para a permanência do Fagner. Até essa questão do filho dele, o Samuel, ele é do mês 3, né? Ele é de 25/3/2010. Então, no ano que vem, ele vai fazer os 16 anos, e aí tem toda essa questão envolvendo o contrato profissional. Acho que seria legal também manter o Henrique por aqui, é um atleta bem versátil, todo mundo que acompanha assim, ele nas categorias de base fala bem, e aí é um cenário perfeito, né? Você mantém um jogador ali para o profissional, para o time principal, que é o caso do Fagner, mas também tem um atleta ali nas suas categorias de base com a qualidade do filho dele, que é o Henrique. O Fagner, se eu não me engano, ele tem 5 edições de Copa Libertadores disputadas, é muita coisa, né? Ele tem uma pelo Vasco, inclusive eliminado pelo Corinthians, que depois ele acaba disputando 4 edições. Então, não é à toa que a gente fala que um cara como ele, habituado a Libertadores, pode fazer muita diferença, né? Eu tenho dá para se dizer, sonho de ver o Fagner disputando uma Libertadores pelo Cruzeiro, título que ele ainda não tem. Então, seria até uma motivação para o Fagner, que eu não tenho a menor dúvida de que quer ficar no Cruzeiro, né? Ele sabe o clube que é, o tamanho que tem, parece se sentir muito bem, já está plenamente adaptado até o ponto de ser um líder, né?
E para a próxima temporada, eu acho que cabe demais, com o calendário mais preenchido, ter 3 laterais pelo lado direito, ainda mais olhando as características de cada um. Espero muito que o Fagner possa ficar saudável o quanto antes, por mais que ele tenha atuado bem menos do que o William, e aí pela questão física, foi um lateral que me agradou muito mais nas atuações que teve. Achei o Fagner mais consistente. De todos os laterais que o Cruzeiro teve à disposição nesse ano, atuando em campo, o Fagner foi o que me causou mais confiança. E aí ter ele para uma reta final de Campeonato Brasileiro, acho que seria muito interessante, pensando em um ganho de ritmo, até mesmo no fato de girar algumas peças, mas já olhando também para a Copa do Brasil, né? Porque lá na semifinal, o Cruzeiro não vai poder ter o Cauã Moraes, já que ele já disputou a competição pelo Atlético Paranaense, e só ter um lateral nas 2 semifinais, eu acho muito pouco. Creio que o Cruzeiro pensaria muito mais em, quem sabe, arcar com essa multa para ter o Fagner à disposição. É um ponto que me chama a atenção ainda para esse ano de 2025. Torço muito para que ele se livre das lesões, para que ele volte o quanto antes, porque é um cara que eu gosto bastante e que me surpreendeu com a camisa do Cruzeiro. Quando chegou, eu confesso que torci um pouquinho o nariz, mas a partir do momento que teve uma sequência, jogou o que não estava jogando no Corinthians há pelo menos 2 temporadas. Eu também torci o nariz com a chegada do Fagner, não vou ser hipócrita, mas a gente até fez um levantamento ontem, o baú, né, na verdade, mas um brilhante levantamento dele aqui, em que a gente discutiu, né, dos 4 caras que terminam o contrato agora no final do ano: Bolassi, Fagner, Eduardo e o Gamarra. Cara, para mim o Fagner, assim, mais do que o Eduardo, porque até falei o seguinte: desses 4, esse seria o único que eu renovaria, e eu não vejo problema. Foi bom ontem o Conexão, porque o Baú ele tem uma opinião diferente. Ele não gostaria da continuidade do Fagner para dar espaço para o Cauã Moraes. E no meu entendimento, com o Cruzeiro o ano que vem disputando de fato 3 competições, né, importantes, imaginando a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro, o Fagner, ele me parece um cara que está na altura da carreira, que se prepara, não fica só no banco de reservas para ali ganhar o salário dele, e que, sabe, eu acho que ajudaria até nessa formação de um novo lateral, que o Cauã Moraes, eu acho que ele ainda não está pronto, ele tem o talento lá, mas a gente já viu, por exemplo, e é normal, é um talentoso de 19 anos, ele entrou naquele jogo contra o Sport, arrebentando, né, ali no primeiro tempo, e já teve um outro jogo, e é normal, os titulares oscilam, imagina um cara de 19 anos. Então também não teria problema com essa questão do Fagner continuar para a temporada 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.